Eu quero compartilhar algo com você, mas antes vamos orar ao Senhor, pedir para que haja revelação. Os irmãos sabem que tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que acontece no reino de Deus, a revelação, a transformação, a conversão, a edificação é feito pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você lê a Bíblia e não precisa do Espírito Santo para entendê-la, eu quero te falar que você não entendeu nada ainda. Então, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, for ouvir alguma coisa da parte de Deus, for compartilhar algo da parte de Deus, tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que eu e você conseguimos fazer sem o Espírito Santo, não edifica nada no reino de Deus, porque o reino de Deus só é... Nós somos uma igreja de vencedores. E o tema, desafios de um novo tempo. E o tema é ótimo, mas eu gostaria de falar o contrário do tema, porque é o seguinte: a gente sempre olha para o contexto que nós estamos vivendo e achamos que a gente tem que mudar alguma coisa, como se o contexto é que é importante, como se o contexto tivesse que transformar as nossas vidas, ou melhor, que eu tivesse que me adaptar ao contexto. E eu quero falar para você que no reino de Deus não existe isso. Não importa o contexto, eu e você somos a mesma pessoa. Sabe por quê? Contexto, você não tem controle sobre ele, e na verdade Deus deixa o diabo produzir uma série de contextos adversos na sua vida e na minha, porque o diabo faz isso para destruir você, mas Deus usa isso para transformar a sua vida e a minha. Então, o mais importante não é a gente olhar para fora, o mais importante é a gente olhar para dentro. Então, os desafios de um novo tempo é reafirmar as verdades da palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quanto mais eu e você estivermos firmados na palavra de Deus, quanto mais nós tivermos conhecimento e algumas verdades estabelecidas nas nossas vidas, não importa o contexto, nós vamos vencê-lo de qualquer forma. Amém, queridos? Mas dependendo do que eu creio, da forma como eu estou, das verdades que estão firmadas, da edificação da casa que Deus está fazendo na minha vida, dependendo, pode ser que um contexto piora bastante a minha vida, mas eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está muito bem firmado na verdade. Amém? Mas eu quero reafirmar essas verdades aqui hoje. Então eu sempre digo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, ele tem um tripé na vida dele, onde ela apoia todas as outras coisas da vida dele, onde ele edifica, é o alicerce da sua vida. Então é um tripé, são 3 verdades, são 3 revelações que eu e você precisamos ter. Nós não podemos ter dúvida nenhuma delas. E a primeira verdade é: quem é Deus na sua vida? Quem é o Senhor? Quando você pensa em Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você olha para Deus, você enxerga o quê? Sabe, ninguém vai avançar. Nossa igreja, a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Então não existe vencedor sem conhecer quem é Deus, sem estar claro quem é o Senhor. Os irmãos sabem que Jesus Cristo veio nesse mundo, e uma das coisas pelas quais ele veio é trazer a visão final de Deus, a revelação de quem verdadeiramente é o Senhor. Então, e o que é que Jesus nos ensinou de revelação sobre Deus? Deus é um Pai amoroso. Tem pessoas que olham para Deus como se Deus estivesse sentado no seu alto e sublime trono, com um chicote na mão, e se você fizer alguma coisa, pau na sua cabeça. E se você não andar segundo tudo aquilo, exatamente do que ele diz e do que ele fala, você vai ter muito problema. Essa é uma visão equivocada de Deus. Mas eu imagino que nós pregamos isso tem tanto tempo que isso está muito claro. Então pergunta para o seu irmão: como que você enxerga Deus? Olha para ele do lado e fala: quem é Deus para você? A segunda verdade, veja que eu estou falando de um tripé. Um tripé não pode perder uma das pernas, senão cai. Então a primeira é quem é Deus. A segunda é quem é você? Quem é você diante do Senhor? Às vezes eu atendo muitas pessoas, e uma das primeiras, esse tripé, sempre que alguém chega, eu fico observando quando ele fala, quando ela fala, se essas 3 verdades é uma realidade na vida dele ou dela. Então a pessoa, do jeito que ele está falando, então imagina, alguém me procura e fala: pastor, por que eu estou passando isso? O que foi que eu fiz de errado? Eu falo: essa dúvida é porque você não conhece Deus. Porque se você está perguntando o que você fez de errado,
para estar passando por isso, significa que você entende que se você fizer algo de errado, Deus vai te punir. Então você não sabe quem é Deus. Quantos aqui já aconteceu algo assim, um contexto adverso, e você pensou que fez alguma coisa errada para estar naquilo? Alguém aqui já pensou isso? Você tem vergonha de levantar a mão? Levanta a mão, quem já pensou isso? Pois é, você pensou isso porque tem uma ideia errada de Deus. Porque nós aprendemos isso em muitos anos, em todos os lugares, as pessoas falando, olha, se você fizer algo errado, então Deus vai te punir. Eu todos os dias oro ao meio-dia, e oro por cura, e centenas de pessoas são curadas, mas muitos acham que a enfermidade que ele está passando é porque ele pecou, é porque ele fez algo errado, Deus mandou uma enfermidade na vida dele. E aí a hora que tira isso da cabeça dele, ele é curado. Então, veja, isso é uma ideia errada. Agora, muitas outras não sabem quem são. Eles olham para eles e não sabem quem ele é. E ele fica pensando, quem eu sou? E aí ele faz coisas erradas, age de forma errada, tem uma postura errada porque não sabe quem é. Pergunta para o seu irmão, quem é você? Responde para ele, responde para ele. Você é um filho amado, glória a Deus. Não esqueça que aquilo que você pensa é aquilo que você é. Então se você entende que você é um... Então veja, Deus, então é um Deus Pai amoroso. Não tem como então você não ser amado. Então você é filho de Deus. Fala para o seu irmão aí, você é filho de Deus. Fala para ele, amado. Eu preciso saber disso. E a terceira coisa, que é o que eu quero compartilhar hoje com você, você precisa saber quem é Deus, você precisa saber quem é você, e a terceira coisa é o que você faz nesse mundo. Quando Deus te chamou para quê? Você está aqui por quê? Qual é o seu propósito de vida? Deus, agora você estava indo para o inferno, na verdade você nasceu dentro do inferno. As pessoas antes de conhecer Jesus já nascem no inferno. Você tinha uma vida sem a graça de Deus. Você estava perdido. Aí Deus te achou, Deus te chamou. E te chamou para quê? Então existe um propósito. Existe um propósito. Eu gosto de insistir nisso, porque tem muitos filhos de Deus perdidos. Uns vivendo dentro da casa de Deus, perdidos. Outros vivendo fora da casa de Deus, também perdidos. Como os dois filhos daquele pai amoroso. O filho pródigo, fora. E o filho mais velho, dentro. Mas os dois perdidos. Perdidos por quê? Porque não conheciam o seu propósito de vida. E eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Deus te chamou para quê? Será que Deus te chamou para você viver nesse mundo e para você tão somente, por exemplo, casar? Será que Deus te chamou para você estudar, formar, ter uma profissão, prosperar, ficar rico? Só isso? Será que Deus te chamou só para que você tenha filhos? Será que Deus te chamou para você abrir uma empresa? Para você ter uma vida profissional? Para você ter uma boa saúde? Para você viver 90 e 100 anos aqui, desfrutando do melhor dessa terra? Para que Deus te chamou? Eu e você precisamos entender isso, sabe por quê? Senão nós vamos viver toda a nossa vida aqui e no final dela vamos dizer que perdemos a vida. Perdemos tempo. Não fizemos aquilo que deveríamos fazer. Não completamos a carreira, como Paulo disse. Jesus, lá na cruz, o que é que ele falou? Está consumado. Está consumado o quê? Aquilo que ele veio fazer aqui. Paulo, no final dos seus dias, disse o quê? Completei a carreira. Que carreira que ele completou? Aquela que Deus o chamou e designou para que ele fizesse. Eu vou te falar uma coisa. Eu e você, no final dos nossos dias, temos que terminar da mesma forma. Está consumado. Completamos a carreira. Fala para o seu irmão, você está completando a carreira? Está indo bem na carreira? Pergunta para o outro, você sabe pelo menos que tem uma carreira? Eu vim aqui para falar para aqueles que não sabem que tem uma carreira, ou para aqueles que entraram na carreira e às vezes se perdem na carreira. Então veja, esse é o tripé da vida de um vencedor.
Ninguém vai ser vencedor sem saber que Deus é um Pai amoroso. Ninguém vai ser um vencedor sem entender que é filho de Deus amado. E ninguém vai ser um vencedor se não souber o seu propósito de vida. Eu quero usar um exemplo da palavra de Deus de um homem assim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. A partir do verso 1. E olha o que a palavra de Deus diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, ou seja, companheiro de infância de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veja, aqui a palavra de Deus está relatando um dia na vida de Paulo. Um dia que fez a diferença na vida de Paulo. Um dia que ele, servindo a Deus, já ali junto com o presbitério, eles separaram ele, porque o Espírito Santo falou: separa agora. Separa para quê? Porque eu tenho uma obra para ele fazer. Eu tenho algo para ele completar. Eu tenho uma carreira proposta para esse homem, para esses dois homens. E chegou a hora deles entrarem nessa carreira. Agora eu te pergunto o seguinte: o que aconteceu com Paulo até aquele momento? Tudo que aconteceu na vida até aquele momento não era obra de Deus? Porque aqui está escrito que era para ser separado para a obra que os tenham chamado. Então eu e você precisamos entender isso. Mas deixa eu te contar um pouco sobre a vida de Paulo antes desse momento aqui. Os irmãos sabem, Paulo era um judeu irrepreensível. Um judeu que vivia segundo toda a lei. Era um fariseu assim, irrepreensível. Não tinha nada que você pudesse tocar na vida de Paulo segundo a lei judaica que ele não praticava. Isso ele mesmo deu testemunho. Ele imaginava que vivendo daquela forma, ele estava servindo a Deus. E pode ser que você esteja vivendo de uma forma que está pensando que está servindo a Deus. Mas pode ser que não esteja, porque ele de coração sincero, mas sinceramente errado, pensava que estava servindo a Deus. E nesse intento, o que aconteceu? O que Paulo fez? Primeiro ele ajudou a matar Estevão, apedrejando Estevão. Ele estava lá apedrejando Estevão. Depois ele pegou a autorização dos sacerdotes para ir em Damasco, para ir lá destruir a igreja de Jesus Cristo, que ele imaginava que Jesus era o herege. Era isso. E ele foi no caminho para Damasco. O que aconteceu? Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, depois falando sobre esse encontro, ele teve um encontro com uma grande pérola. Ele tinha muitas coisas que ele considerava importantes na vida dele. Mas quando ele encontrou Jesus, ele viu algo infinitamente mais poderoso, mais importante, mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha, a ponto dele chamar de lixo o que ele tinha de importante até aquele dia. Vou te falar uma coisa: ninguém vai ser um vencedor se não tiver uma experiência com a grande pérola chamada Jesus Cristo. A vida cristã não é um código de conduta, não é uma postura, não é só alvos para conquistar. A vida cristã é Cristo. Então não tem como ter vida cristã sem encontrar com Jesus primeiro. E a experiência com Jesus, ela tem que ser determinante na sua vida. Ela tem que ser mais poderosa do que o seu trabalho, do que a sua saúde, do que o seu casamento, do que os seus filhos. Essa experiência precisa existir. Não existe vencedor que não tenha tido uma experiência com Jesus Cristo, que define a vida dele antes e depois. Sabe, a experiência com Jesus não é aquela experiência com o poder de Jesus. Como eu disse, eu oro todos os dias ao meio-dia, centenas de pessoas são curadas, Deus dá a palavra de revelação e fala e tudo. São experiências que as pessoas estão tendo com o poder de Deus. Mas eles precisam ir além disso. Precisam ter uma experiência com a pessoa de Jesus. Paulo conheceu Jesus nesse dia. E ele conheceu Jesus de uma forma que ele abriu mão de tudo que ele tinha até então. E, irmãos, o que Paulo tinha era muita coisa. Paulo, entre os jovens, ele era um jovem nessa época, não existia nenhum jovem que tinha mais do que ele. Paulo era aquele cara que tinha um rabino na época de Paulo, muitíssimo importante, chamado Gamaliel. E os irmãos sabem que todo judeu
o sonho dele, de toda criança, de todo jovem judeu, era ser discípulo do melhor rabino da época. Paulo era discípulo do melhor rabino da época, que era Gamaliel. E Paulo era aquele rapaz, você já viu aquele filho assim, que a família olha para ele e fala assim: esse vai dar certo, esse é o orgulho da família, esse é o que vai trazer alegria na família. Esse era Paulo. Todo mundo era assim, não era só a família de Paulo, as autoridades todas olhavam para Paulo e falavam: esse é o cara, esse é o rapaz. E Paulo vivia assim, e Paulo era o cara celebrado. Sabe aquele rapaz onde ele chega num lugar e chama a atenção de todo mundo? Esse era Paulo. Sabe aquele rapaz que as moças olham e falam assim: nossa, seria muito bom casar com ele? Esse era Paulo. Paulo era alguém muito bem formado, e todo mundo olhava para ele e falava: esse é o cara. Pergunta para o seu irmão: você parece com Paulo? Falei: ih, pastor, está longe. Não importa, mas vamos continuar aqui com Paulo então. E aí o que acontece? Paulo encontra com Jesus. As autoridades, confiando nele, falam: vai lá e destrói esse caminho. O cristianismo era chamado de caminho nessa época. Vai lá e destrói esse caminho. Mata todo mundo, prende todo mundo, destrói a igreja. Hoje, mais ou menos como o povo está tentando fazer hoje. Tentando destruir igrejas. Então veja, vai lá, Paulo. E ele foi. Paulo foi para destruir a igreja, encontrou com Jesus, e 3 dias depois ele estava edificando a igreja. Agora você imaginou, no contexto que Paulo vivia, essa mudança? Você já pensou Paulo voltando para Jerusalém e o sacerdote falando: e aí, quantas igrejas você destruiu? Eu falei: eu edifiquei 10. Não, mas quantas pessoas você prendeu? Libertei todos. Mas você ensinou outras coisas? Não, eu curei muitas pessoas. Esse era Paulo. Você já pensou a família dele? O que aconteceu? O que aconteceu com esse rapaz? Uma pedra caiu na cabeça dele, ele teve um acidente, ele bateu a cabeça. E o que aconteceu? Ele mudou a vida. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que era importante para ele, e agora está fazendo aquilo que a gente não quer que ele faça. Como que é isso? Ele está falando de um tal de Jesus que apareceu para ele. Isso era o que aconteceu com Paulo. Paulo tinha que enfrentar tudo isso: a família, os amigos, os colegas, o rabino, que era o discipulador dele, Gamaliel, as autoridades judaicas. Ele teve que enfrentar tudo isso. E ele enfrentou isso, bem ou mal? Muito bem. Ele simplesmente não estava nem aí para que o povo estava falando. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. Porque ele teve uma experiência real com Jesus. De vez em quando eu vejo pessoas, às vezes ouve uma coisa, ouve outra, e abala a fé dela. Porque não conheceu Jesus. Porque se tivesse tido uma experiência com Jesus, chutava tudo. E não ia se preocupar com o que os outros estão falando. Ele ia se preocupar em servir Jesus. Esse foi Paulo. O que aconteceu com ele? Ele ia para destruir a igreja. Ele teve uma experiência com Jesus, entrou em Damasco, ficou cego durante 3 dias. Vem Ananias, ora por ele, impõe as mãos sobre ele, ele volta a enxergar, batiza ele nas águas, ele é batizado no Espírito Santo, e ele já começa a pregar em Damasco. E ele pregava com tanta veemência, com tanto fervor, com tanto poder, que os judeus em Damasco resolveram matá-lo. Ele foi lá para destruir a igreja. Agora ele estava edificando a igreja com uma autoridade tal que os próprios judeus falaram: não, nós vamos matar esse sujeito. Ele teve que fugir de lá. Fugiu. Passou em Jerusalém. Os discípulos, os apóstolos antes dele não queriam nem receber, porque eu falei: esse cara é uma peste. Esse cara é terrível. Vamos recebê-lo? E aí Barnabé, que foi lá pegar ele, apresentar para os apóstolos. Não, ele teve um encontro com Jesus, ele estava edificando a igreja e tudo, mas foi muito difícil para ele, e ele foi para Tarso e ficou lá. Enquanto isso, o que estava acontecendo? A igreja do Senhor Jesus, o que Jesus tinha falado? Espalhe, prega o evangelho, edifica a igreja, abre igrejas, batiza pessoas. Isso foi a ordem de Jesus. Essa é a grande comissão: ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas os discípulos ficaram todos em Jerusalém. Aí aconteceu uma perseguição. E nessa perseguição, o que aconteceu? Eles se espalharam. Espalharam, chegaram até Antioquia. Antioquia, irmãos, era uma cidade não judaica. Não era igual a Jerusalém. Antioquia era uma cidade de ímpios. E os discípulos que foram para lá, porque você sabe, lá em Jerusalém, eles não pregavam para ímpio, não pregavam para gentio, só pregavam para judeu.
E aí, quando chegaram em Antioquia, eles começaram a pregar para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Deus começou a usar essas pessoas, esses discípulos, e muitas, centenas de pessoas se convertendo. Poder de Deus se manifestando. E as pessoas começaram a congregar. Só que não tinha pastores. Só que não tinha pessoas para ministrar, não tinha pessoas que tinham tido aquele encargo, aquela experiência com Jesus para liderar tanta gente. Pastor Sérgio, quantas cidades aqui em volta ainda não tem igreja videira? Muitas, né? Pois é, era mais ou menos do mesmo jeito. Então aí o povo foi espalhando, um pregava aqui e tudo, mas faltava gente, faltava pastores, faltava líderes, faltava gente que realmente teve uma experiência com Jesus. E aí o que os apóstolos fazem? Manda Barnabé para lá. E Barnabé chega lá, o que ele viu? Olha, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja judaica, conhecia o Velho Testamento. Eles conheciam Deus, eles sabiam que era o Messias que viria, eles sabiam do poder de Deus, eles tinham uma regra de ética muito elevada e tudo. A igreja de Jerusalém, os judeus eram assim. Mas lá em Antioquia não. Lá em Antioquia era ímpio, eles não sabiam o que era Bíblia, eles não sabiam o que era Deus, eles não sabiam o que era Messias, não sabiam nada. Eles eram mundanos mesmo. Havia assim, nos deuses que eles serviam ali, eram verdadeiras orgias. Essa era a igreja que se converteu e veio aquele monte de pessoas para a igreja. Vieram pessoas que tiveram experiência com Jesus. No entanto, não tinha sabedoria, nem transformação, nem conduta ainda, segundo o padrão de Jesus Cristo. Eles mentiam, eles caluniavam, eles ainda adulteravam, eles ainda faziam muitas coisas. E aí precisava de pastores. Precisava de pessoas que tiveram experiência com Deus. Bom, o que aconteceu? Vai Barnabé. Barnabé, quando chegou e viu aquilo, ele não viu os problemas. Ele não viu pessoas difíceis. Ele não viu pessoas assim que precisavam de muita transformação. Ele não viu pecados. E olha que tudo isso tinha. Mas o que é que Barnabé viu em Antioquia? Ele viu a graça de Deus. Ele falou, Deus chegou nesse lugar. Porque olha essas pessoas, olha de onde elas vieram. Só pode ser amor de Deus, só pode ser graça divina, porque trouxe essas pessoas, e nós somos os pastores, nós somos os líderes, nós somos aqueles que vão ser instrumento de Deus para edificar essas pessoas. E aí ele falou, eu não consigo fazer isso sozinho. O que ele fez? Foi buscar um tal de Paulo, que na verdade chamava-se Saulo até então. Vai atrás de Saulo, onde? Lá em Tarso. Chega lá, Saulo está lá num retiro espiritual de uns 2 anos. E aí Barnabé traz Saulo para Antioquia. E os dois começam a edificar aquela igreja. Os dois começam a ensinar. Eles estabeleceram o curso de maturidade. Fizeram também o CTL, instituíram o encontro. E aí levavam as pessoas para o encontro, passava pela renovação da mente e transformavam eles em líderes, abriam as células, punham as pessoas para liderar, e eles lideravam, e a igreja cresceu e avançou. E eles profetizavam, e eles ministravam da parte de Deus, e as pessoas estavam edificando, a graça de Deus se estabelecendo, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo geradas, e famílias sendo salvas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas através da vida deles. Alguém dá um glória a Deus? Fala para o seu irmão como tem acontecido na sua própria vida. Depois de um tempo que os dois estavam ali, aconteceu essa passagem que eu li aqui. Agora, olha o que aconteceu. O que Paulo e Barnabé fizeram naquele lugar? Eles se multiplicaram. Eles formaram outros discípulos, aquilo que Jesus mandou fazer. E olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé já era e foi o primeiro. Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Então eles se multiplicaram. Então, ou seja, eles foram vitoriosos, eles aprenderam a edificar a igreja, eles aprenderam a liderar a célula, eles aprenderam a abrir uma célula, eles aprenderam a ser discipuladores. Eu estou usando os termos que nós usamos, mas é isso que aconteceu na época. E a igreja cresceu, e a igreja avançou, e aí Deus olhou e falou, agora Paulo está preparado para uma obra que eu tenho para ele. Agora Paulo está preparado para aquilo que eu o chamei. Até agora ele estava dentro da obra de Deus sendo treinado. Agora chegou a hora dele ser enviado. Vou te falar uma coisa. Isso que está escrito aqui não foi só para Paulo. Isso aqui é para mim e para você também. Todos nós fomos chamados com um propósito. Existe um propósito.
Antes que você tivesse nascido, Deus já tinha definido o seu propósito de vida. Deus falou isso para Jeremias: antes que você foi tecido, eu já te conheci e eu já te chamei, eu já te levantei para ser profeta às nações. Neemias não existia, mas o propósito dele já existia diante de Deus. Então isso é a mesma coisa para você e para mim. Então todos nós temos um propósito, todos nós temos um tempo de treinamento, e todos nós temos um tempo onde nós vamos abraçar esse propósito e completá-lo. Quando nós completamos, a Bíblia chama você de quê? Vencedor. Paulo então foi chamado. Fala para o seu irmão: você está treinado ou você foi enviado já? Fala: pastor, como eu fui enviado? Eu estou aqui. Irmãos, Deus te envia lá para a escola onde você estuda. Deus te envia lá para o trabalho onde você trabalha. Deus te envia na empresa que você é dono. Deus te envia para a fazenda onde você está. Deus te envia para a célula que você lidera. Essa é a sua igreja, o seu trabalho, os seus colegas, a sua família. Essa é a sua igreja que Deus te enviou para lá. Ah, pastor, não está dando muito fruto. Então precisa ser treinado. Precisa ser treinado. Quem é treinado, é preparado, ele é enviado e ele dá fruto. Isso aqui é só para Paulo? Não. E sabe quem é que separa? Está escrito aqui: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para obras que os tenho chamado. Hoje em dia nós vivemos com dois problemas antagônicos. Tem pessoas que nós falamos: está na hora de você ir. Ele fala: não, não está. O Espírito Santo está falando, e ele diz: não. Deus está dando todos os sinais, ele diz: não. Deus aparece às vezes em pessoa para falar, e ele fala: isso é uma miragem. Sabe, não tem como convencer, porque não quer ir. Tem outros que ainda não estão preparados e querem ir. A gente fala: não pode ir agora. E aí então a gente tem problema com quem que nós queremos enviar e não quer ir, e com quem quer ir mas ainda não está preparado. Ainda bem que você não está em nenhum dos dois grupos, amém? Os preparados aqui, dão glória a Deus. Eu vou perguntar de novo. Essa pergunta ela é importante e tem consequências. Os preparados aqui, dão glória a Deus. Isso significa que você ou está à frente de uma célula, ou está à frente de uma igreja lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua família. Porque se você já está preparado e não assumiu a igreja que Deus te deu, tem algo errado. Vou perguntar de novo. Você pode pensar. Quantos aqui estão preparados? Dão glória a Deus. Levanta a mão quem se acha preparado. Deixa eu ver, porque... Vai, levanta a mão quem se considera preparado. Quem diz glória a Deus? Levanta a mão. Levanta, fica com a mão levantada, fica com medo não. Deixa eu pedir uma coisa. Senhor, tira a foto, tira um selfie agora. Não, porque eu vou passar essa selfie para o pastor Sérgio, porque nós temos muitas cidades para serem ganhas, nós temos essa cidade inteira para ser ganha. E nós vamos ganhá-las com gente preparado. Na verdade, eu nem preciso pregar mais. Deus já cumpriu. Eu tive um entendimento errado do que eu deveria pregar. Agora eu estou aqui pensando. Mas vou continuar. Quem sabe eu posso ainda acrescentar mais alguma coisa. Mas aí olha o que aconteceu. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Despediram para fazer o quê? O que é que Paulo foi fazer a partir desse momento? Ele e Barnabé. Eles foram edificar igrejas. Eles edificaram a igreja de Antioquia, aprenderam, agora saíram para edificar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo edificar a igreja, não pense numa igreja desse tamanho aqui. Isso aqui, graças a Deus por essa igreja, mas nenhuma igreja começa assim. Ela cresce e chega a ser assim. Lá em São Paulo nós temos lá uns 15 mil membros. Não começou assim. Começou a obra lá no salão de uma irmã, um salão de beleza. Começou lá, tinha umas 20 pessoas. Hoje tem 15 mil, cresceu, avançou. Então, ou seja, quando a Bíblia fala que é para você edificar a igreja, você precisa começar. Começa uma célula,
Começa uma célula lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá entre os seus amigos, lá na rua onde você mora, lá no parque onde você anda. Começa algo. Ah, pastor, só começar assim. É a única coisa que Deus pede. O resto Deus completa, Deus faz. É com o Senhor. Nós não sabemos o desenrolar das coisas, nós precisamos começar. Bom, e aí Paulo sai. Sai para quê? Edificar a igreja. Ou seja, todo o propósito divino tem a ver com a edificação de igreja. Se você pensa em qualquer coisa que não seja edificação de igreja, eu quero te falar, isso não é propósito divino. Pode ser seu, pode ser de sua família, pode ser uma boa coisa, mas não é propósito divino. O propósito divino tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Jesus morreu para que o corpo dele seja edificado. Jesus não morreu para que você fique rico. Jesus não morreu só para que você tenha saúde. Jesus não morreu só para que você case. Eu sei que tem muitos jovens solteiros aqui, eu estou vendo você falar, agora eu fiquei desiludido da vida aí. Eu pensei que Jesus tinha morrido para eu me casar, eu estou tentando, orando, não consegui, agora que eu virei crente, vou casar. Isso é só consequência. Mas o chamado tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. E aí Paulo saiu para edificar o corpo de Cristo. E aí o que acontece enquanto ele estava edificando o corpo de Cristo? E o que eu quero compartilhar com você está aqui. Presta atenção. Atos capítulo 16. Eu vou ler uma parte, depois eu te conto o contexto e eu quero compartilhar algo aqui. Atos capítulo 16, a partir do verso 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-as aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te passas nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Deixa eu te contar o contexto. Paulo saiu para edificar a igreja. Fez uma primeira viagem missionária e fez uma segunda. Aqui já é na segunda. Na segunda, Barnabé já não estava mais, agora o companheiro dele era Silas. E ele tentou pregar em Éfeso, e o Espírito Santo falou: não é hora. Tentou pregar em Betina, e o Espírito Santo falou: não é hora. E aí ele ficou parado esperando uma direção de Deus. Lembra do que eu falei no início? A obra de Deus se faz na direção do Espírito Santo. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o outro pensa, não é o desejo de alguém, não é o sonho de ninguém. A obra de Deus é feita pelo mover do Espírito Santo de Deus. Paulo foi separado para edificar a igreja, e ele saiu. E aí ele queria edificar a igreja numa cidade, Deus falou: não é hora, você tem que ir para outra cidade. Ele ficou ali aguardando, e aí ele teve uma visão, e a visão falava: é a Macedônia. Macedônia era um país que inclusive existe até hoje, né? Existiu com outro nome e recentemente voltou a ser o nome de Macedônia. E a primeira cidade desse país era Filipos. E Paulo foi fazer o que ali? Pregar o evangelho, edificar a igreja. E aí ele chegou em Filipos. O que é que aconteceu? Ele chegou na cidade, não conhecia ninguém. E aí ele fez o quê? Procurou um lugar onde as pessoas saíam para orar. E aí ele achou esse lugar, perto de um rio, tinha lá uma curva, tinha gente ali orando, tinha judeus ali. E aí ele chegou lá e começou a pregar. E está ali ministrando a palavra de Deus. Todos os dias ele ia ali e ministrava. E uma mulher chamada Lídia, que era uma empresária da época, se converteu. E aí ela falou para Paulo: eu converti.
Eu agora conheço Jesus, você é apóstolo de Jesus, você está aqui edificando igrejas, e eu agora faço parte disso. Eu quero que você durma lá em casa, more lá em casa, fique lá enquanto você estiver nessa cidade pregando, fica na minha casa é grande, eu tenho um certo conforto e tudo, vai. E Paulo não queria e tudo, mas ela insistiu e Paulo foi, ele e Silas, e ficou um tempo lá com aquela mulher. E todos os dias ele saía para pregar no mesmo lugar, para ministrar, para edificar a igreja, estava ali. Estava tudo bem? Estava tudo bem. Tinha alguma pressão? Nenhuma pressão. Ele tinha um lugar para ficar? Tinha um lugar para ficar. Ele estava ministrando a palavra de Deus? Estava. Estava dando fruto? Estava. Lídia converteu, outras pessoas se converteram, e ali estava se formando uma igreja. Aí um dos dias que ele sai para ir pregar, ele encontra quem? Uma mulher endemoniada, que adivinhava, e que ela tinha dono. Era o cafetão da época. Ele cuidava da mulher, e a mulher ficava possessa e adivinhava coisas, e as pessoas davam dinheiro que ia para os seus donos. E essa mulher endemoniada começou a falar, e apontava para Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo, ouça eles. Isso aconteceu um dia, aconteceu 2, aconteceu 3, e Paulo vendo isso. Um dia Paulo cansou disso, e ele chegou, e a mulher estava lá. A hora que ela abriu a boca para falar, ele mandou o demônio sair da vida daquela mulher. E o demônio saiu imediatamente. E quando o demônio saiu, saiu o que também? A adivinhação. A mulher agora não conseguia mais adivinhar. As pessoas que eram o dono dela, viu que ela não adivinhava mais, porque agora ela estava sem um demônio, agora ela estava ouvindo a palavra de Deus. Eles ficaram muito contrariados. Mas aqui tem uma coisa. Por que Paulo expulsou um demônio, sendo que o demônio estava falando que ele era servo do Deus Altíssimo? Por que ele não deixou o demônio continuar falando? Por que ele não deixou que aquela endemoniada ajudasse ele a edificar a igreja? Porque ela estava falando a verdade, ela estava falando que ele era servo do Deus Altíssimo e que deveria ser ouvido. Isso é verdade. Mas por que Paulo expulsou então o demônio? Ouça bem o que eu vou te falar. Jesus certa vez estava reunido com seus discípulos, e ele falou, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo está chegando, e ele não tem nada em mim. Vou te falar uma coisa, Deus não aceita a ajuda do diabo, e nem pode ter. Porque tudo aquilo que vem do diabo, mais cedo ou mais tarde, vai destruir, vai prejudicar, vai roubar, vai matar, vai destruir algo na sua vida, vai roubar algo da sua vida. Sabe quando você vê algo, que algo é do inferno, rejeita, não ouça, não veja, não dê ouvidos. Por quê? Tudo aquilo que vem do inferno, que tem a marca, tem um rótulo do diabo, mais cedo ou mais tarde vai destruir a sua vida, ou a sua célula, ou a sua família, ou qualquer coisa que você coloque a mão. O que é que Paulo estava dizendo? O que ele estava ensinando, expulsando esse demônio? Eu não preciso de ajuda do diabo para edificar a igreja de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus se faz com verdade, com valores, com princípios da palavra de Deus. Não com mentiras, não com a ajuda do diabo. Vou te falar algo que você pode escandalizar com isso. Mas a obra de Deus não precisa de dinheiro para ser edificado. Tem muitas pessoas que não fazem a coisa, não, porque eu não tenho dinheiro. Não, faça as coisas e o dinheiro vem. Então é diferente. Aquele demônio estava ali e Paulo expulsou. Só que aí teve um problema. Quando Paulo expulsou aquele demônio, a casa caiu na cabeça dele. O tempo mudou. A pandemia chegou. A praga se estabeleceu. As portas se fecharam imediatamente quando ele expulsou aquele demônio. Eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que você enfrentar o diabo, prepare-se para a guerra. Se o diabo chega para você e fala assim, vem cá amigão, vamos ali, você é gente boa, você é um crente legal, você não é um crente assim, fundamentalista, ainda bem que você não é um crente assim progressista, você é aquele crente assim, aberto a coisas novas. Se o diabo falar isso para você, chora, pode chorar, porque você virou amigo dele. Então Paulo não tinha amizade com o diabo, não tem amizade com o inferno, não tem amizade com o mundo. O diabo estava se manifestando, então sai agora em nome de Jesus. Só que aí essa guerra tem consequência. E aí o que aconteceu? Os senhores da mulher pegaram Paulo e Silas e os arrastaram até os pretores. Os pretores eram as autoridades da época romanas que cuidavam da ordem naquela cidade. Aí leva ele para lá.
E aí chega lá, faz o quê? Rasgam as roupas deles e o pau quebra. Irmãos, naquele tempo não era assim uma pressão de um delegado. Apanhava de verdade. E eles bateram em Paulo, mas bateram muito. Em Paulo e Silas. Arrebentaram com eles. E chegou lá para o carcereiro, entregou e falou: eu vou falar com as minhas palavras. Não está escrito exatamente desse dentro da Bíblia, mas esse é um sentido. Toma cuidado que isso aqui é malfeitor. Isso aqui é bandido perigoso. Se você deixar esses bandidos fugir, você está enrolado, carcereiro. O que o carcereiro fez? Pegou Paulo e Silas, enfiou ele no cárcere interior, no mais profundo, no mais baixo. E lá dentro da cadeia, sabe o que eles fizeram? Ainda prendeu os pés deles no tronco. Irmãos, você está aí sentado muito confortável. Mas imagina se você estivesse sentado no chão. Já ia mudar bastante o seu conforto. Agora imagina se os seus pés estivessem num tronco, amarrado, com as costas todas arrebentadas, de paulada. Como que você estaria? Dentro de uma prisão. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque você expulsou um demônio. Não é porque você roubou, não é porque adulterou, não é porque falou mal, não é porque caluniou, não é porque mentiu, não é porque separou da esposa, não é porque não quis liderar, não é porque não quis pregar o evangelho, é porque expulsou um demônio. É porque fez a coisa certa. É porque seguiu o que Deus diz. De vez em quando eu vi muitos pastores falando por conta dessa pandemia, nesse novo tempo de pandemia, que isso aconteceu porque a igreja está em pecado, porque a igreja perdeu o rumo, porque a igreja tem que se arrepender. Aí essa pandemia veio, e eu fico pensando, nosso Deus é um pai amoroso. Ele é meu pai, eu faço algo errado, e ele pega e desce o pau na cabeça de toda a sociedade, sendo que ele quer salvar essa sociedade. Falei, que absurdo é esse? Agora eu te pergunto uma coisa: se você tivesse no lugar de Paulo, o que você estaria pensando lá na cela? Essa aqui é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, porque todo dia eu medito sobre isso. Eu sempre penso, o que eu estaria pensando? Deus me separou, Deus me chamou, Jesus aparece para mim, Ele me qualifica, Ele põe eu junto com pessoas para serem treinados. Eu faço todos os cursos, eu passo o seminário, eu sou ordenado pastor, eu sou enviado. Eu vou lá e prego o evangelho, pessoas se convertem, eu expulso o demônio. E aí eu queria pregar numa cidade, Deus falou para não pregar naquela cidade, mandou eu vir para Filipos. E agora eu estou aqui dentro da cadeia, arrebentado e com os pés no tronco. Eu não posso pregar e ainda estou com dor, e ainda não posso. Você já pensou o tanto de cãibra que Paulo não estava tendo, com as pernas lá esticadas no tronco e segurando com a mão a noite inteira? O que você estaria pensando? Ou o que você estaria fazendo ali dentro daquela cela? Eu sempre penso nisso, a melhor das hipóteses que eu estaria pensando é: a visão foi errada, não era de Deus, não era para eu estar aqui. Eu devia estar lá em Éfeso, eu devia estar lá em Bitínia. Eu entendi errado, a profecia foi da carne, a visão eu não entendi direito, eu interpretei errado a visão, porque se eu estivesse certo, eu não estaria aqui dentro dessa cadeia, eu não estaria aqui dentro dessa prisão, eu não teria apanhado, eu não teria perdido o emprego, a minha empresa não teria quebrado, o meu casamento não estava do jeito que está, eu não estaria nesse hospital com essa praga do inferno. Eu deveria estar num bom emprego, numa boa empresa, com um bom salário, com um casamento ótimo. É isso que deveria acontecer. Mas não, Paulo estava ali arrebentado, preso dentro de uma cadeia no cárcere interior. Isso é que é mudança de tempo. Uma hora antes você estava lá fora pregando o evangelho, pessoas se convertendo ao ar livre e tudo fluindo muito bem. 2 horas depois, agora ele está dentro de uma cadeia, por ter expulsado um demônio. E aí a questão é: mudou o propósito? Deus retirou o seu favor? Deus mudou de ideia? Deus estava ajustando a vida de Paulo de pecados, como ele matar Estevão? Será que agora Deus estava ajustando as coisas? O que é que aconteceu, meu Deus do céu? Olha, para mim e para você nós podemos ter várias suposições, mas o que é que passava pela cabeça de Paulo?
Está escrito. Lá à meia-noite, o que é que o tal do Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam questionando a Deus, eles estavam questionando a igreja, eles estavam questionando os apóstolos, eles estavam questionando eles mesmos, estavam questionando o evangelho, estavam questionando o amor de Deus. Não! Estavam orando e adorando a Deus. Por que Paulo estava orando a Deus, ali naquele chão, com os pés no tronco, arrebentado dentro de uma cela? Porque o tempo mudou, mas o propósito nunca muda. A tribulação vem, mas Deus continua o mesmo. Porque a aprovação pode acontecer, mas o amor do Senhor por você continua sempre a mesma coisa. Pastor, mas cadê a proteção de Deus? Você vai ver a proteção de Deus nessa história mesmo. Então veja, Paulo, o tempo mudou, mas a cabeça dele não. O coração dele não. O evangelho que ele pregava não. Nada mudou. Essa praga do inferno está aí. O que muda na igreja? Nada. O que deve mudar nas nossas células? Nada. O que deve mudar na nossa pregação? Nada. O que deve mudar nas nossas atitudes, comportamentos e postura? Nada. Porque o contexto não importa o que está acontecendo. Mas nós temos direção, nós temos propósito, nós temos Deus, nós temos uma salvação e nós temos uma identidade. Nada muda. Pode levantar o enviado do inferno, o endemoniado, pode falar o que quiser. Não muda aquilo que Deus nos deu para fazer. E eu e você temos que ser testados em tudo. Paulo estava sendo testado agora. E ele não estava sendo testado só porque alguém estava caluniando ele, não. Ele estava dentro de uma cadeia, arrebentado, preso, porque ele fez o certo. Porque ele pregava o certo. Porque estava gerando fruto para o reino de Deus. Mas Paulo sabia, eu estou dentro de uma guerra espiritual. E aí o que Paulo fez? Continuou edificando a igreja. Mudou? Não. Ele pregou a igreja fora da cela. Agora ele começou a pregar dentro. E aí o que Paulo fez? Começou a orar, começou a cantar. Enquanto ele orava e cantava, dentro daquela terrível tribulação e provação, o que é que aconteceu? Um terremoto. Um terremoto naquela cadeia. Aí alguém fala, agora azedou de vez. Se a coisa estava ruim, ficou pior, porque agora veio um terremoto. Fala, mas cadê a proteção de Deus? Cadê o agir de Deus? Cadê o mover de Deus? Cadê a graça divina? Cadê a proteção do Senhor com esse homem? Meu Deus do céu, só acontece coisa ruim na vida dele. Ele todo arrebentado lá, ainda está louvando e adorando, e aí um terremoto acontece. Irmãos, eu não sei se você já viu filme ou alguma matéria de algum lugar que está tendo algum terremoto. Quando acontece terremoto, o que as pessoas fazem? Elas correm para a rua. Elas querem ficar longe de qualquer construção. Ou elas ficam debaixo de uma coluna, alguma coisa, porque cai tudo. Aí aconteceu esse terremoto. O que é que aconteceu com esse terremoto? Não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. Abalou todos os alicerces, segundo o que a Bíblia diz. E a única coisa que aconteceu é que as cadeias caíram por terra. Jesus amado, um terremoto que só tira cadeias. Os pés de Paulo já não estavam mais no tronco. As celas todas foram abertas. Para quê? Com um terremoto. E o que aconteceu com os presos? Irmãos, você acha que lá na cadeia de Filipos tinha só florzinha de Jesus preso? Você já viu aí alguma reportagem quando alguém faz um plano de fuga numa cadeia? Está as portas abertas. Todas as portas se abriram com aquele terremoto. Quantos presos fugiram? Se você fosse um preso, estivesse lá, e você sabia que naquele tempo não tinha assim, um processo, um advogado, um juiz para te defender e condenar e não sei mais o que, e tudo, não podia trabalhar forçado. Você sabia, sai ali, você está para morrer. E aí, agora abriu-se as portas. Você tem a oportunidade de sair correndo, de fugir, de sumir. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha foto, não tinha nada, você podia sumir. Quantos presos foram embora? Nenhum. Por que nenhum preso foi embora? Sendo que as celas se abriram, as portas se abriram.
Ninguém foi embora. Sabe por que ninguém foi embora? Porque lá dentro tinha um homem manifestando a graça divina, o poder de Deus. Um homem que entendeu que não importa onde ele esteja, não importa o contexto, o quanto ele mude, o quanto ele fique ruim ou enquanto ele fica bom, ele está firme num propósito, ele vai continuar no propósito, ele vai continuar fazendo aquilo que Deus disse para ele fazer. A palavra era tão poderosa que aqueles presos, eu imagino um preso na cadeia, a porta se abre, aí ele vai embora, o outro fala, peraí, ouça o que esse cara está falando, presta atenção. E eu falo, mas eu quero ir embora. Eu falo, mas o que ele está falando é muito poderoso, é muito mais libertador do que a gente ir embora. E aí ele para ouvir, e fala, é verdade. Aí um fala para o outro, que fala para o outro, e todos os presos ficam. Ninguém vai embora. Vou te falar uma coisa. Quando você entende quem é você entende quem é Deus, e você abraça o propósito divino, todos ficam. Todos querem ouvir. Porque não existe isso nesse mundo. A minha pregação, a sua pregação, o nosso testemunho é coisa de outro mundo. E quando alguém vê algo de outro mundo, ele quer para ele. Porque esse mundo, todo mundo está cansado dele. E aí ficaram todos ouvindo a palavra de Paulo. E Paulo pregando. E aí o que acontece? O carcereiro, ao ver o terremoto, ao ver aquilo que aconteceu, a ver as celas todas abertas, o que ele pensou? Bom, amanhã eu estou morto. E eles não vão me matar assim, de uma vez. Eu vou ser torturado até morrer. Porque eles vão pensar que eu que abri as portas. Eu contar a história para eles, falar que um terremoto abriu as portas, não caiu uma pedra na cabeça de ninguém, não tem um morto lá dentro, todo mundo fugiu. Eles vão pensar que eu estava junto e aí eles vão me torturar até a morte. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou me matar. Arrancou da espada para se matar e Paulo vê isso e grita com ele, não te faça mal. E o cara falou, o quê? Tem alguém aí? Tem. E todos estamos aqui. Aí o carcereiro pega a lamparina, entra lá e vê todo mundo reunido, agora ouvindo Paulo, sentado. E a palavra era tão poderosa, o poder era tão impactante, que o carcereiro parou também para ouvir. E o que acontece? Ele se converte. Ele se converte. E agora convertido, ele olha para Paulo diferente. E agora ele olha para Paulo e fala, rapaz, isso é um anjo de Deus, isso é um enviado de Deus, essa palavra é poderosa, eu quero isso para a minha vida, mas não quero só para a minha vida, não, eu quero para a minha família também. Vem cá, vamos lá em casa. Levou ele para casa. Chegou na casa dele, deu banho nele, cuidou das feridas e tudo, deu comida para ele, ele pregou, Paulo pregou, a família dele toda se converte. E Paulo batiza todo mundo. E aí Paulo sai correndo, não, Paulo volta para a cela. Tudo aberto. Paulo volta. Sabe por quê? Um homem de Deus não tem medo da tribulação e nem da provação, porque ele vive por um propósito. Ele vive pelo poder de Deus, ele vive pela ação do Espírito Santo, ele vive porque ele teve uma experiência com Jesus, porque ele conheceu a grande pérola, e as outras coisas não têm mais sentido. Amém. Paulo volta para a cela. Aí no outro dia, as pessoas chegam lá como se nada tivesse acontecido, mas agora tem uma igreja dentro da prisão. Tinha uma igreja fora, na casa de Lídia, agora tem uma igreja dentro da prisão. Ou seja, Paulo estava cumprindo o seu propósito, edificar igrejas. Não importa onde, mas a igreja vai ser edificada. Não importa se é dentro do hospital. Eu tenho um irmão lá da nossa igreja que ele pegou essa praga do inferno e a coisa foi só piorando, e a família pensando, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ligar para o pastor, a coisa está só piorando. Eu falei, vamos orar e as coisas vão acontecer. Aí ele acabou tendo que ser internado. E aí a hora que ele foi internado, continuou piorando a situação. Aí tinha que levar ele para a UTI. Aí antes de levar ele para a UTI, a médica veio e falou para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Sua situação é grave. Então nós não sabemos o que vai acontecer, mas você vai precisar ir para a UTI. Lá na UTI pode ser que você seja entubado. E aí, o percentual de gente que é entubado morre, não sei quando. E aí ela falou, então a sua situação é muito grave. Ele falou para ela assim, olha, doutora, a situação é grave, eu sei. Mas maior ainda é o Deus que eu sirvo. A senhora conhece ele? Aí ela ficou olhando para ele do tipo assim, ele deve estar delirando já com a doença, né? Ele falou, você vai me dar alta aqui,
desse hospital. E eu vim aqui para te falar isso. Lá fora eu não ia te conhecer, mas agora aqui dentro você está ouvindo a palavra de Deus. 5 dias depois eu estava na casa dele. E a médica ouviu a palavra de Deus. Eu não sei se aquela mulher converteu, se ela vai converter, se ela já tinha ouvido a palavra de Deus ou não. Mas ele edificava a igreja fora e agora ele estava edificando a igreja dentro do hospital. Aí o contexto, pastor, como que é que alguém com Covid indo para a UTI agora vai pregar o evangelho? O propósito não mudou, o contexto muda, mas o propósito não. É isso que eu e você precisamos entender. Então o que acontece? Quando eu e você estamos firmes no propósito, Deus manda o terremoto. E o terremoto abre todas as cadeias. Você está precisando de alguma cadeia ser aberta? Então, prega o evangelho em qualquer lugar e você vai ver as cadeias sendo abertas. E os milagres acontecendo. Assim que nós começamos lá em São Paulo mais ou menos pode chamar de um lockdown, ainda que não houve 100%, nós começamos a nossa live meio-dia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a mortandade que assola o meio-dia vai cair. Eu falei, então é essa mesmo que vai cair. E estamos orando até hoje. Lá em São Paulo a coisa está assim, ó. Caindo. Com vacina ou sem vacina, a cabeça desse gigante nós vamos cortar ele em nome de Jesus e essa praga vai acabar. Só que centenas de pessoas estão se convertendo. Acabei de falar para você que nós temos um alvo lá de 3.000 pessoas para serem batizadas. Já temos 4.125 confirmados. Fala, pastor, mas não estão batizados. Tá bom, dia 21 vamos ver quantas vão ser batizadas. Mas eu te falo, vai ser mais do que o alvo que nós pedimos para Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre sobeja. E Ele diz, pede-me e te darei as nações. Nós pedimos só 3.000. E eu me senti tão constrangido de pedir só 3.000, sabe por quê? Pedro pregando, 3.000 converteu num dia. E eu estou levando 6 meses para 3.000. Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus, eu junto com a equipe lá, nós vamos avançar, daqui um dia 3.000 nós vamos batizar por dia. O pessoal falou, olha pastor, a coisa tem que ser mais moderna, não é 3.000, é 3K. Então o nome é 3K. Eu falei, o que é K? K é 1.000. Eu falei, então, da próxima vez nós vamos fazer 3 mega, 3 giga, 3 tera, 3 não sei o que, mas K está muito pouco para o poder de Deus. Então veja, irmãos, o contexto mudou. Está todo mundo aqui de ninja, aqui olhando para mim. Olha a distância, nós não podemos abraçar, não podemos beijar, não tem problema, isso é o contexto. Mas o que não mudou? O propósito de Deus. Não mudou o amor de Deus por você. Deus continua sentado no seu alto sublime trono. Jesus ainda é Senhor e vai continuar sendo Senhor. O Espírito Santo não foi recolhido e a igreja ainda está aqui nessa cidade em nome de Jesus. E essa cidade vai ser ganha independente de contexto, porque o propósito não mudou. Aí você fala, pastor, mas o negócio ficou difícil. Quando fica difícil, o terremoto vem. Lá fora, Paulo não precisava de um terremoto. Mas lá dentro da cadeia, precisava de um terremoto. Quantas pessoas iriam entrar naquela cadeia para pregar o evangelho? Ninguém. Deus colocou Paulo lá. Deus permitiu Paulo entrar ali. Para quê? Para cumprir o propósito. Edificou a igreja fora, edificou a igreja dentro. Ou seja, não importa o contexto, eu e você fomos chamados para edificar a igreja do Senhor Jesus. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que você foi eleito. Foi para isso que você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quem é que entende isso? Somente aqueles que tiveram a experiência com a grande pérola. Se Jesus para você é só um revolucionário, é só um mestre, é só um rabino, é só um sábio, essas palavras aqui não vão fazer muito sentido. Mas se você teve a experiência com Jesus e é assim que começa a vida cristã, isso aqui tem sentido. Isso aqui é vida. Isso aqui é inspiração. E como no início eu perguntei, todos aqui estão preparados? Estão preparados? Então é hora da gente ganhar essa cidade toda. Paulo, anos depois, escrevendo para essa igreja que foi firmada lá na casa desse carcereiro, ele escreveu o quê? Aquela famosa frase que você conhece, que você usa em quase todos os sentidos quando você está passando por problemas. Paulo escreveu, tudo posso naquele
que me fortalece. Para os filipenses, eles sabiam o que isso significa. Porque eles entenderam. Paulo escreveu isso aqui e demonstrou isso aqui, quando ele pregou para nós lá dentro da cadeia. Lá dentro da cadeia aconteceu o terremoto. Foi lá que nós preferimos ouvir a palavra de Deus do que viver nesse mundo. Os presos que estavam ali faziam parte daquela igreja. Lídia fazia parte daquela igreja. Então essa frase tinha sentido para aquelas pessoas. Hoje nós usamos. A questão é, ela tem sentido para nós ou não? Vai ter sentido a hora que eu e você não se importar com qualquer coisa nova aí fora. Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma distração nova. Agora, o que é que eu e você não podemos distrair de forma alguma? Do propósito divino, daquilo para o qual eu e você fomos chamados. Essa igreja não está nessa cidade à toa. Eu não conhecia Rio Verde, irmãos. Desculpa o que eu vou falar, mas eu pensava que era uma cidade muito menor. Quando eu cheguei, fui andando, aí eu fui num shopping ali, lá tem um negócio lá para ver, vi uma parte da cidade, no hotel que eu estou, vi a outra parte da cidade. Falei, meu Deus do céu, tem gente mais nessa cidade, velho. Agora eu te pergunto, quantas pessoas tem na igreja de Videira aqui? 1.700. Juntando as outras igrejas, você sabe quantos crentes tem nessa cidade? 25 mil. Quantos habitantes tem aqui? 240. Vamos colocar 40 mil crentes aqui. Crentes, gente que simula que é crente, gente que pensa que é crente. Então 40 mil. E tem os crentes de verdade, tem os outros que assim, parece, é Denorex, parece. Os irmãos não vão saber o que é Denorex, né? Eu sou velho demais, eu sei o que é isso. Então, parece, mas não é. Então, 40 mil. Ainda falta 200 mil. 200 mil. E por que é que você acha que você está aqui? Edificar a igreja. Tem 200 mil pessoas precisando ser salvas aí. E sabe quem é que Deus levantou, escolheu e enviou para isso? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala, tu. Agora vira para o outro do outro lado e fala, eu estou no barco com você. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui, que eu quero orar por você agora. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não for movido pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você agora para que Deus flua na sua vida. E o que eu disse seja revelação do Espírito Santo na sua vida. Sabe, a palavra de Deus diz, vou ler novamente o texto. Presta atenção. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colaciorado, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e orando, e impondo eles as mãos, os despediram. Eu quero te enviar para essa cidade. Para a rua onde você mora, para a escola que você estuda, para a empresa que você trabalha ou a empresa que você é dono. Quero te enviar para lá, para que você entenda que você é o pastor ali, é a pastora ali, para estabelecer a igreja do Senhor ali. Então eu sei que tem pessoas aqui que ainda precisam ser preparados, mas pelo que eu vi, a maioria, e eu tirei foto, fiz uma selfie, Deus sabe, você sabe, a maioria está preparado. Você que está preparado, eu quero saber, você tem coração para ser enviado? Se tem, fica de pé que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, flua Espírito Santo, queimando cada coração, inspirando o Senhor, aleluia. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, eu quero que você ore, flua no Espírito e
Fala para o Senhor: eis-me aqui, estou preparado, eu vou estabelecer a tua igreja, vou começar uma célula, vou ministrar, vou testemunhar, porque não importa o contexto, o teu amor não mudou, o teu propósito não mudou, eu continuo sendo filho de Deus e fui levantado para isso. Diga isso para o Senhor agora. E ora, se você fala em línguas, começa a falar. Poder de Deus, Espírito Santo de Deus, toca, desperta a tua igreja, Senhor. Aviva, em nome de Jesus. Vem, Senhor, mais, da tua poderosa, da tua doce presença, ó Deus. Ore, se comprometa ao Senhor agora, com o propósito do Senhor, de ser uma testemunha viva da graça, do amor de Deus. Irmãos, eu sei que nós estamos aí nessa pandemia e tudo, mas a graça do Senhor está aí sobre você, você está com máscara e tudo. Eu queria te pedir que orasse com a pessoa que está do seu lado. Fala: olha, é nós dois, nós vamos orar agora. O poder de Deus vai fluir, o fogo do Espírito vai encher a sua vida agora. Ore com a pessoa, ministra sobre ele e ela agora. Ore agora, libere poder, libere unção, libere propósito, libere palavras proféticas. Profetiza agora em nome do Senhor, profetiza agora, libere agora. Mais da tua presença. Mais do teu Espírito, ó Deus. Mais. Eu quero orar agora por você. Veja bem, eu quero que você coloque um lugar agora aí na sua mente, que você entende que você vai ser enviado para esse lugar, porque eu quero orar para que você seja cheio do poder de Deus e um terremoto acontecer nesse lugar. Vai acontecer milagres nesse lugar. Deus
Deus vai fazer milagres nesse lugar. Eu quero que você coloque ele agora na sua cabeça. Você vai estender, pensa e vai estender suas mãos e eu vou orar por você. Esse lugar não quer dizer que é fora dessa cidade, não. Estou falando aqui. Um colégio, um condomínio, uma rua, uma quadra, o seu trabalho, a sua escola, seja onde for, coloque isso agora e fala: Senhor, eu vou para esse lugar para edificar a tua igreja ali. Eu vou tomar posse desse lugar para edificar o teu reino ali. Fala isso para Deus agora. Estenda as suas mãos, feche seus olhos enquanto eu te envio e oro por você agora. Amém? Então, aqueles que já pensaram, aqueles que já abraçaram isso, levanta a sua mão direita enquanto eu oro por você. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, eu quero separar agora essas pessoas, enviá-las cheias do poder de Deus, cheios da graça divina, cheios da convicção, da identidade de que eles são, abraçando completamente o teu propósito de edificar a igreja nesse lugar. Eu quero protegê-los, guardá-los, liberar poder, liberar dons espirituais, liberar novas unções, novas palavras, revelações, em nome de Jesus, e que os milagres aconteçam, que os sinais aconteçam, que o terremoto venha e a igreja seja edificada. Eu os envio agora, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Vira para a pessoa que está do seu lado, antes que aconteça o milagre, e fala: muitos milagres você vai ver.